Olá, sejam bem-vindos ao podcast Imagina, comigo, Raquel Coelho, e hoje com este convidado especial, um macaco. Como é que se chama um proboscis monkey? Olha, não me lembro. Bom, mas estamos a gravar este episódio no Brunei, portanto, ele veio visitar. Se nunca os viram, vamos procurar. Eu ponho nas notas porque agora não me estou a lembrar do nome dele em português. Sorry. Proboscis monkey. Mas tem estes narigões característicos e normalmente tem assim umas barrigas redondonas. Caminhar é uma perda de tempo, andar de bicicleta é má ideia. Estou eu montada na minha Peugeot amarelo carris dos anos 70 a subir a rua Maria Pia. Reduzo as mudanças e rezo para que todas encaixem corretamente desta vez, porque o caminhão atrás de mim se está a aproximar cada vez mais. Uma falha mecânica e eu paro rapidamente. E se isso acontecer, também a minha vida para. Uma vez que o caminhão está tão perto que eu consigo sentir o seu zumbido e calor nas minhas costas. A pressão sobe. Eu e a Marlinha subimos, as mudanças felizmente encaixam no lugar certo. Enquanto o caminhão se aproxima cada vez mais, eu consigo sentir o desespero do motorista e o ronco alto do motor tão, mas tão perto. As recomendações de segurança para ciclistas dizem que deves circular no meio da faixa de rodagem para aumentar a visibilidade e o espaço seguro ao ser ultrapassado. Mas eu estou apavorada e quero mostrar boa vontade a esta pessoa no caminhão atrás de mim. Então, encosto-me o máximo que posso ao passeio e num abrir e fechar de olhos, o motorista do caminhão reduz as mudanças, acelera e ultrapassa-me num zás. Tão perto que tudo em mim e ao meu redor tremem. Ele sobe a rua, nuvens de fumaça cinzenta esvoaçam do cano de escape e eu respiro profundamente aquela fumaça e solto um enorme suspiro de alívio. Este tipo de coisa acontece comigo e com qualquer pessoa que pedale todos os dias. Então, se estás a ouvir este episódio, significa que eu ainda não fui morta. Num movimento bem intencionado para aumentar a segurança naquela rua em particular, as autoridades locais instalaram recentemente almofadas de Berlim para reduzir as velocidades dos automóveis. Em teoria, estas almofadas permitem que os ciclistas pedalem entre elas, mas na prática há pilaretes posicionados entre as faixas e há tão pouco espaço entre elas que se torna uma manobra verdadeiramente perigosa. A escolha que tens à frente é tentar pedalar diretamente sobre uma almofada e rezar para que as tuas rodas não escorreguem, ou desacelerar até praticamente parar e contornar a almofada. Eu adorava que as autoridades pedissem a voluntários que testassem estas coisas na prática, porque isso pouparia tempo, dinheiro e, mais importante, vidas. Não seria irónico morrer por causa de uma lomba que o governo local instalou para te proteger? Mitos urbanos. Falando em proteção, quero partilhar alguns mitos urbanos sobre andar de bicicleta. Eu adorava que os partilhasses com 2 pessoas, pelo menos. Acredito verdadeiramente que com isto podemos salvar vidas. Mito 1. As bicicletas pioram o trânsito. Na realidade, da próxima vez que estiveres a conduzir e vires uma pessoa a andar de bicicleta, podes agradecer-lhe. Aquele ciclista à tua frente no semáforo representa um carro a menos a congestionar o trânsito à tua volta. Existem essencialmente 2 razões pelas quais isso acontece. A demanda induzida, aumentar a capacidade das estradas, atrai mais carros, levando ao congestionamento. E, ao contrário, reduzir a capacidade das estradas ao introduzir ciclovias pode incentivar o uso de bicicletas e desencorajar o uso dos carros, aliviando o congestionamento.
Quando os espaços públicos de uma cidade estão conectados por uma rede robusta de ciclovias, a demanda por andar de bicicleta é criada. O outro aspecto é a evaporação do trânsito. Quando a capacidade da estrada é reduzida, algumas viagens de carro podem desaparecer por causa da conveniência ou do congestionamento, seja porque as pessoas optam por modos alternativos de transporte ou porque combinam ou eliminam viagens totalmente. O segundo mito: andar de bicicleta lado a lado é para bestas e dificulta a ultrapassagem. Já muitas vezes ouvi condutores a gritarem com ciclistas que andam lado a lado. Quando dois ciclistas andam lado a lado, na verdade eles encurtam a distância necessária à ultrapassagem. Isto significa que o carro pode passar mais rapidamente e num espaço menor. Por outro lado, isto também aumenta a visibilidade dos ciclistas e, consequentemente, a segurança. Porquê é que andar de bicicleta é mau? Desmistifiquei alguns mitos, agora é hora de contar porque é que caminhar é uma perda de tempo e andar de bicicleta é uma péssima ideia. É péssimo para a economia, para a nossa saúde, para a saúde mental, para o ambiente. Vamos ver porquê. Impacto económico. Andar de bicicleta é péssimo para a economia, porque em vez de gastar milhares e milhares de euros num carro novo e brilhante, em seguro, imposto automóvel, estacionamento, as pessoas podem deslocar-se numa bicicleta de 200 euros. O que vem a seguir? Andar descalço? Andar de bicicleta apresenta também desafios para os prestadores de serviços de saúde. Com menos pacientes a precisar de consulta e de receitas médicas devido à melhoria na saúde, porque andar de bicicleta não só te leva de lugar X ao Y, no tempo previsto, porque não ficas preso no trânsito, como ainda por cima é divertido. Como se isso não bastasse, as pessoas atingem e até superam a recomendação da Organização Mundial da Saúde de 150 minutos de atividade física por semana. Naturalmente, os médicos poderão sentir-se menos financeiramente seguros. Isto pode levar alguns a procurar hobbies como o tricô, tocar guitarra, em vez de dependerem de uma renda estável proveniente de consultas médicas. Perguntem à doutora Margarida Santos, do podcast Consulta Aberta. Terror na saúde mental. Andar de bicicleta é péssimo para os serviços de saúde mental, porque é difícil cobrar por terapia quando as pessoas estão demasiadamente ocupadas a sentir o vento no cabelo e a apreciar as belas paisagens à frente das suas duas rodas. Perguntem ao Dr. Gustavo Jesus. Considerações ambientais. A ascensão do ciclismo e da caminhada como modos de transporte primários poderá levar a uma diminuição significativa na indústria automóvel. À medida que mais pessoas optam por não comprar carros, os fabricantes podem enfrentar desafios financeiros, impactando empregos e economias que dependem das vendas de automóveis. Simultaneamente, essa mudança tem profundas implicações ambientais. Reduzir o uso de carros significa menor consumo de combustíveis fósseis, levando a emissões de gases de efeito de estufa mais baixas e uma diminuição da poluição do ar. Embora essa transição possa beneficiar significativamente o planeta, também leva a preocupações sobre os meios de subsistência dos envolvidos no setor automóvel. Imagina. Ok, admito. A parte anterior foi idiota, mas não consegui resistir. Para implorar o teu perdão, quero levar-te num passeio imaginário. Imagina sair do teu prédio e sentir uma sensação de abertura e expansão. Está um dia solarengo e as árvores oferecem um deslumbrante jogo de luz e sombra. Tu e o teu cão vão visitar a nova casa de um amigo. Então pegas no teu telefone, abres o mapa e analisas as opções de como lá chegar. 35 minutos de carro, mas é preciso ver se há um carro disponível na aplicação de partilha de carros, 12 de autocarro e passa um a cada 10 minutos, 10 minutos de bicicleta ou 20 a pé. Tens vontade de esticar as pernas, por isso decides ir de bicicleta. Levas a tua própria bicicleta para que o cão possa ir na cesta de trás e sim, podes colocar o bolo que fizeste no alforje. Arrancas, sentes o vento a soprar no cabelo, a luz do fim do dia a cobrir a cidade com uma aura dourada, o focinho do teu cão aninhado contra a tua anca. E tu acenas discretamente a uma senhora e ao seu cão enquanto passas por eles perto do jardim. Há uma interseção a aproximar-se, então travas, mas o carro que vem do outro lado acena-te para que passes, assim não precisas de parar e perder o balanço. Boa, grande sorriso, grande aceno. O condutor sorri de volta. Isto acontece de verdade em algumas cidades do mundo, mas ainda não acontece na minha adorável cidade de Lisboa. Ainda.
É isso que quero que todos nós imaginemos, porque é possível. E isso trará a todos nós uma melhor saúde física, mental, uma cidade mais simpática, mais inclusiva para todos. Mas como é que podemos transformar isso de imaginação e fantasia em realidade? Caixa de ferramentas. Não é magia. A Organização Mundial da Saúde preparou uma caixa de ferramentas intitulada Promover a Caminhada e o Ciclismo. Isso mesmo. Esta caixa de ferramentas prática, acessível a todos os responsáveis políticos e cidadãos, foi desenvolvida por Fiona Bull, Marikan Lurs e Joanna Williamson. A caixa de ferramentas diz, e cito: a caminhada e o ciclismo são modos de transporte e atividade física fundamentais, com o poder de transformar a saúde, a mobilidade e a habitabilidade das comunidades. Quero explorar estas ideias. O poder de transformar a saúde. Imagina que, ao tornar a caminhada e o ciclismo mais seguros e acessíveis a todos, poderíamos transformar radicalmente a saúde das nossas populações. Bem, podemos. É uma realidade. Poder para transformar a mobilidade. Pode parecer que não conseguimos viver sem carros e que sempre os tivemos nas nossas vidas, mas o seu uso generalizado e trágico é relativamente recente. Considera que no final do século XIX e início do século XX, as ruas estavam cheias de peões e algumas carruagens puxadas a cavalo. Como Clive Thompson diz no seu artigo na Smithsonian Magazine, no início do século, os veículos motorizados eram brinquedos caros, feitos à mão para ricos e amplamente considerados raros e perigosos. Quando o primeiro carro elétrico surgiu na Grã-Bretanha do século XIX, o limite de velocidade foi definido em 4 milhas por hora, de modo que um homem pudesse correr à frente com uma bandeira avisando os cidadãos da iminente ameaça. Houve uma mudança dramática na situação em 1908, quando Henry Ford lançou o primeiro modelo T. Com isso, os carros tornaram-se mais acessíveis e mais rápidos. Em vez de andar a 4 ou 5 milhas por hora, um modelo T podia acelerar até 45 milhas por hora. À medida que os carros se tornaram comuns, em 1925 os acidentes automóveis representavam 2/3 do total de mortes em cidades com populações superiores a 25 mil. Vou repetir, em 1925, quando já havia mais automóveis, os acidentes automóveis representavam 2/3 do total de mortes em cidades com populações superiores a 25 mil. Isto mostra-nos duas coisas. Uma, podemos viver sem carros, ou pelo menos com menos carros. E os carros são essencialmente máquinas mortais, transformando-nos em potenciais assassinos. Habitabilidade nas comunidades. Quanto é que tu podes realmente interagir com outros condutores? Estás separado por toneladas de vidro e metal, enquanto que, quando caminhas ou andas de bicicleta, podes olhar as pessoas nos olhos, ter conversas informais, promover ativamente a segurança nas ruas para todos. A Caixa de Ferramentas da Organização Mundial para a Saúde, OMS, apresenta uma estratégia política abrangente para ajudar os países a desbloquearem os imensos benefícios da caminhada e do ciclismo. Desenvolvida a pensar nos responsáveis políticos e partes interessadas de vários setores, incluindo saúde, transportes, planeamento urbano, ambiente e educação, oferece opções políticas baseadas em evidências e orientações para a implementação que promovem ambientes seguros, acessíveis e inclusivos para a caminhada e o ciclismo. Não vou ler-te as 100 páginas, mas recomendo vivamente que as leias, realçando as áreas onde podes influenciar os teus políticos locais, juntas de freguesia, grupos comunitários, etc. Mobilidade ativa. O que é a mobilidade ativa? A OMS descreve-a da seguinte forma: modo de viagem em que o esforço físico sustentado do viajante contribui diretamente para o seu movimento. Por exemplo, caminhar, correr ou usar uma bicicleta, triciclo manual, cadeira de rodas manual ou skateboard. As formas de micromobilidade assistida por eletricidade, como bicicletas elétricas e triciclos elétricos, podem ser consideradas viagens ativas, pois também requerem que o utilizador contribua para o movimento. Adoro que as cadeiras de rodas estejam aqui incluídas. Portanto, se não consegui convencer-te do ponto de vista da saúde mental e do bem-estar,
Estou certa de que te consigo convencer ao mostrar que tu também tens a responsabilidade de tornar as tuas ruas mais acessíveis a todas as pessoas, independentemente de como se movem. Pensa em todas as pessoas em cidades como Lisboa que se sentem aprisionadas nas suas casas porque precisam de alguém para ajudá-las sempre que querem sair de casa. Existe uma certa cultura de cuidado em Portugal de que honestamente não gosto. É essa ideia de que todos temos a obrigação de ajudar uns aos outros e isso dá permissão para que sistemas deficientes estejam em vigor porque temos responsabilidade de tomar conta uns dos outros. Sim, concordo a 100% que cada um de nós deve ser solidário e dar uma mão amiga a quem precisar, mas não podemos construir os nossos sistemas desta forma, porque isso cria a condição de vítima, torna vulneráveis e dependentes pessoas que podem ser independentes com melhores sistemas. Se tu não tens mobilidade limitada, de que forma é que te podes tornar um aliado de todos aqueles que têm mobilidade limitada? Esta é uma das vantagens subjacentes que adoro no planeamento para a mobilidade ativa. É que desenhamos cidades que são mais inclusivas. Pensa nisso. Se os caminhos estiverem bem mantidos, bem ligados entre si e parecerem seguros, mais pessoas poderão utilizá-los. Pessoas com limitações sensoriais ou de mobilidade, pessoas que usam cadeiras de rodas que sabem que a sua viagem não será abruptamente interrompida, pessoas com deficiência auditiva sabem que um carro não vai simplesmente passar a 60 km/h porque os poucos carros que estão nessas ruas viajam devagar e conseguem claramente ver as passagens para peões. 6 co-benefícios do ciclismo. Deixa-me apresentar-te os 6 co-benefícios da caminhada e do ciclismo identificados nesta caixa de ferramentas da OMS. São eles: saúde, segurança, equidade, ambiente, economia e mobilidade. Saúde. Claro que, havendo formas acessíveis de atividade física, reduz o risco do desenvolvimento de doenças não comunicáveis e melhora também, apoia o melhor bem-estar da saúde mental. Segurança nas estradas. Infraestruturas bem desenhadas vão reduzir e prevenir o trânsito e as mortes nas estradas. Equidade. O transporte ativo é muitas vezes a única opção de transporte alcançável num ambiente de baixos recursos, realçando assim a necessidade de infraestruturas seguras enquanto matéria de justiça social. Ambiente. Ao substituirmos viagens curtas que são feitas em carro por caminhadas ou viagens de bicicleta, podemos significativamente reduzir as emissões urbanas, melhorar a qualidade do ar e do ambiente em geral. Economia. Investir em transporte ativo melhora as economias locais, cria empregos, reduz os custos de cuidados de saúde e apoia o turismo. Mobilidade. Caminhar e andar de bicicleta contribuem para as melhorias no transporte multimodal ao oferecerem conexão para os primeiros e últimos quilómetros entre transportes diferentes. A mudança nunca foi fácil e não podemos ficar à espera que o governo tome todas as decisões necessárias. Caso contrário, seremos como a Nespra num poema que adoro de Mário Henrique Laria. Nasceu em 1923 e morreu em 1980. O poema diz assim: uma Nespra estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse: olha uma Nespra, e zás, comeu-a. É o que acontece às Nespras que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece. É tempo de agir. Como estava a dizer, não podemos ficar parados à espera que o governo tome todas as ações. O governo é formado por pessoas reais que podem ser enganadas e sucumbir aos tentáculos das indústrias organizadas. E não estou a dizer que os governos são totalmente corruptos e não podem ser confiáveis. Estou a dizer que todos nós precisamos trabalhar juntos para tornarmos os sistemas mais robustos. Recentemente, Rutger Bregman partilhou que alguns colegas da School for Moral Ambition descobriram algo de interessante. Numa pesquisa da UE sobre o aumento da tributação do tabaco, de entre os 18 mil entrevistados,
quantos é que achas que eram falsos cidadãos? Vou dar-te um momento para pensar. Quase metade eram cidadãos falsos, criados pela indústria do tabaco como uma forma de manipular a democracia. Isso está a acontecer agora, em 2025. E é por isso que precisamos de imaginar futuros melhores e tomar a ação que podemos agora. Permite-me continuar um bocadinho neste tema do tabaco para ler uma citação de Rutger Bregman sobre esta indústria do tabaco. A maioria das pessoas não se dá conta disso, mas a indústria mais mortal do planeta é perfeitamente legal. Estou a falar do Big Tobacco, a indústria do tabaco. Mais de 8 milhões de pessoas morrem por razões ligadas ao ato de fumar todos os anos. 8 milhões. Isso é mais do que todas as guerras, desastres naturais e atos de terrorismo combinados. E não se trata de uma escolha. 80% dos fumadores começam quando são crianças. A maioria quer parar. Mas a indústria investiu durante décadas a desenhar a adição e a vendê-la como liberdade. Fim de citação. É por isso que precisamos de menos nós contra eles e mais juntos como é que podemos mudar as coisas. Porque pergunta a qualquer pessoa que conheças que fuma e a maioria terá começado quando era demasiadamente jovem. Exemplos de Portugal. De volta à mobilidade ativa. Quero partilhar algumas iniciativas fabulosas que existem agora mesmo em Portugal. Viana Ciclável. Vou levar-te primeiro a Viana do Castelo, no norte de Portugal, com a bela Viana Ciclável. São todos voluntários que investem o seu tempo numa causa que impacta os outros. A Viana Ciclável tem organizado oficinas de reparação de bicicletas comunitárias, chamadas ciclooficinas. Um detalhe interessante é que começaram com a ajuda da mãe, digamos assim, em Lisboa, a Ciclooficina dos Anjos. A Viana Ciclável organizou um evento de massa crítica, que é onde membros da comunidade, adultos, crianças, animais de estimação, tomam conta das ruas e andam de bicicleta em segurança com o apoio da polícia que fecha algumas estradas. Isso permite que as pessoas experienciem a sensação de se mover de um lugar para o outro de bicicleta. Gosto de lhe chamar experiência corporal. Também organizaram um festival, o Festival do Pedal. Adoro ouvir falar do que andam a fazer porque estão a trabalhar ativamente com uma diversidade de entidades, formais e informais, por exemplo, com a Câmara Municipal, para promover a mobilidade ativa. Portanto, vemos novamente que este é um jogo de construir pontes e formar alianças. Podes encontrá-los no Instagram e se estiveres pelo norte de Portugal, podes passar por lá com a tua bicicleta ou sem a bicicleta para dizer olá. Ciclooficina dos Anjos. Na mesma lógica da Ciclooficina de Viana Ciclável, temos a mais antiga Ciclooficina dos Anjos, uma oficina comunitária de bicicletas liderada por voluntários. É um lugar onde encontras ferramentas e pessoas simpáticas, onde podes aprender o básico sobre reparação de bicicletas. Também vendem peças. Aprender o essencial dar-te-á autonomia e libertar-te-á de potenciais sustos. Mas se deres por ti na estrada com o pneu furado e sem ferramentas ou conhecimento, não temas. Foi exatamente assim que comecei a aprender. Eu lembro-me de um furo que tive quando comecei a pedalar na cidade há quase 4 anos atrás. Eu estava destroçada porque a caminho de casa estava apenas a 2 km de distância. Tão perto e, no entanto, tão longe. Fiquei cheia de vergonha porque, enquanto mulher independente, não tinha o meu kit de ferramentas comigo, nem uma câmara de ar sobressalente, o que me fez sentir vulnerável e estúpida. Então, telefonei ao meu marido, que é o clichê do que nenhuma mulher independente deseja fazer, mas sou casada com um feminista, então eu só tive que ver a situação por aquilo que ela era. Eu precisava de ajuda, ele estava por perto e tinha a capacidade e o conhecimento para ajudar. Então, liguei e fiquei grata que o David pôde vir com uma câmara de ar sobressalente e trocá-lo. Isso foi aparentemente o que eu precisava para começar a aprender a lidar com a minha bicicleta. E a partir daquele dia, o meu kit de ferramentas tem estado sempre na bicicleta. Lembro-me de ter depois disso mais um episódio com umas amigas, que vou falar aqui também, a Girls Bike Ride, a Liliana e outras meninas, em que tive mais um furo e dessa vez, salvo erro, eu tinha o kit comigo, mas não sabia mudar aquilo sozinha, não estava a conseguir. A bicicleta estava comigo há pouco tempo e então aquelas coisas de como é que se tira o travão e tal, ou como é que se tira a roda. E foi muito giro porque a Liliana e as meninas ajudaram, fizemos aquilo tudo junto, mas montes de gente que ia de bicicleta a passar parava para ver se estava tudo bem, se precisávamos de ajuda, mandar uma piada, coisas assim. Portanto, esta humanização do andar de bicicleta ou andar a pé é muito gira e traz verdadeira segurança às nossas cidades.
Dizia então que a partir dessa altura comecei a andar com o kit de ferramentas sempre na bicicleta. Prefiro correr o risco de alguém roubá-lo a ficar impossibilitada de completar um passeio por algo tão simples ou tão pequeno. Viver e aprender. É com orgulho e alegria que vos informo que desde essa altura já troquei muitas câmaras de ar. De antes eu tinha uns pneus mais frágeis, que resultava em frequentes furos, e isso proporcionou-me excelentes oportunidades para praticar. Mas não tive mais furos desde que mudei para os confiáveis Schwalbe Marathon, umas câmaras de ar... Não, os pneus é que são os potentes, as câmaras de ar são iguais. Embora tenha sido bem difíceis de trocar, lembro de ficar com os dedinhos à rasca. Ciclofémina é uma oficina comunitária de bicicletas para mulheres, pessoas trans e não binárias. Acontece na terceira semana de cada mês e é no mesmo lugar que a outra ciclooficina, na Rua de São Bento, perto do Parlamento. Conheço Lisboa um pouco melhor, por isso ela recebe mais menções. Mas, se tu estás envolvida em alguma iniciativa que promove e apoia a mobilidade ativa e a inclusão, por favor, acrescenta essa informação aos comentários para que os outros ouvintes possam ir explorar. Toda a gente precisa ouvir falar sobre esse trabalho para que nos possamos inspirar uns aos outros. Tia Bina, dar o primeiro passo é por vezes o mais difícil porque não sabemos por onde começar. Se esse é o teu caso, então o projeto Tia Bina é o teu ponto de partida. Eu lembro de fazer uma aula lá porque tinha medo de travar quando ia nas descidas com montes de trânsito e dar a indicação à direita ou à esquerda, porque depois ficava a mão do travão da frente e eu tinha medo de estrambelhar para ali abaixo. E deram-me assim algumas sugestões muito concretas e muito fantásticas, só numa aula. Mas eles dão aulas desde do zero. Se nunca andaste de bicicleta, não sabes andar, eles têm aulas para isso. Se queres aprender a andar de forma mais segura e confiante na cidade, eles também dão aulas nesse sentido. A missão da Tia Bina é mesmo facilitar o uso da bicicleta para deslocações cotidianas e de lazer através da capacitação para a utilização da bicicleta na cidade, tornando este meio de transporte uma opção atrativa para a generalidade da população, não só para os grandes desportistas. A visão do programa é ter mais ciclistas a pedalar com maior frequência e com mais confiança e segurança. O projeto visa também disponibilizar bicicletas de baixo custo ou gratuitamente através de doações e do envolvimento dos participantes na reparação mecânica dos veículos, autonomizando-os no seu uso futuro. O projeto da Tia Bina é um programa desenvolvido pelo Cicloda, em parceria com a Junta de Freguesia de Arroios, que iniciou a sua atividade em 2019 já, e conta com o apoio do Programa Nacional do Desporto para Todos e do Instituto Português do Desporto e da Juventude. No final do episódio partilho todos os links, mas se quiseres procurar já, pesquisa Tia Bina, aulas de bicicleta e vais encontrar. Se tiveres uma bicicleta velhota lá em casa, lembra-te da ciclooficina, da Tia Bina. Vai lá oferecer, vai lá arranjá-la, mas não a deixe estar a enferrujar-se, estar num canto há anos, nunca ninguém usou, ou já ninguém usa há anos, é um desperdício. Mais vale oferecer para estas iniciativas lindas ou ir arranjá-la e aprender a andar de forma mais confiante. Lisboa. Bora! Uma forma menos formal de ganhar confiança para pedalar na cidade é indo ao Lisboa. Não percas tempo a procurar no Instagram, mas posso dizer-te como encontrar o Lisboa na vida real. Aparece em frente ao Saldanha às 8 da noite, qualquer terça-feira, e serás recebido por um grupo simpático de pessoas em bicicleta. O grupo junta-se às 8 da noite e tendem a arrancar mais perto das 8h30. Qualquer pessoa pode aparecer e juntar-se e o grupo pedala pela cidade. É uma ótima maneira de fazer parte de um enorme grupo de bicicletas desfrutando da cidade. Depois de ires, diz-me uma coisa nos comentários. Começaste a dizer bora a toda a gente que vês andar de bicicleta? Bicicultura. A bicicultura é uma cooperativa sem fins lucrativos e também um movimento que promove o ciclismo como um modo de transporte sustentável e incentiva o uso da bicicleta como parte da vida cotidiana. Abrange várias iniciativas, incluindo o desenvolvimento de infraestrutura, eventos comunitários e programas educacionais destinados a aumentar a consciencialização sobre os benefícios do ciclismo para a saúde, o meio ambiente e a mobilidade urbana. A bicicultura defende políticas favoráveis às bicicletas, melhorias na infraestrutura cicloviária e rotas seguras para ciclistas. Procura criar uma cultura mais centrada nas bicicletas dentro das cidades, tornando o ciclismo acessível e atraente para mais pessoas e não só triatletas. Através dos seus esforços, a bicicultura visa reduzir a dependência que temos dos automóveis, diminuir o congestionamento do trânsito e contribuir para um ambiente mais limpo e saudável. Uma das suas iniciativas é o comboio de bicicletas. Já ouviste falar deste tipo de comboios? Um comboio de bicicletas é um grupo organizado de estudantes e adultos que pedalam entre a escola e casa
ou a partir de um ponto de partida juntos. O grupo de ciclistas faz paragens designadas para apanhar e largar os alunos a caminho da escola e de volta no final do dia. Numa parceria entre a Bicicultura e a Câmara Municipal, mais de 4.500 km já foram percorridos por crianças nesses comboios de bicicletas em Lisboa. Inspirador, não é? Agora, se atravessarmos o rio e chegarmos a Almada, encontraremos a Inspira Mobilidade. A Inspira Mobilidade é uma associação sem fins lucrativos, fundada em setembro de 2024. Reúnem pessoas de Almada, de diferentes idades, origens e áreas de especialização para repensar a forma como se movimentam, dando prioridade às pessoas e ao meio ambiente. MUBI. A MUBI é uma organização nacional e existe desde 2008-2009. É composta por cidadãos interessados em mobilidade ativa e civismo em particular. A MUBI visa defender e expandir os direitos legais dos ciclistas, promovendo condições justas e seguras para o uso da bicicleta em espaços públicos. A MUBI procura integrar e proteger as pessoas que usam mobilidade ativa, estabelecer melhores condições estruturais para o ciclismo e aumentar o reconhecimento das bicicletas enquanto veículos legítimos. Além disso, a MUBI informa o público sobre os benefícios do ciclismo, fomenta soluções de transporte intermodal e interage proativamente com os média e os decisores políticos para influenciar estratégias de acessibilidade e mobilidade. A MUBI escreveu um manifesto chamado Cidades Vivas, onde descrevem uma visão para a transformação da mobilidade urbana nas cidades portuguesas, enfatizando uma mudança da dependência de carros para modos de transporte mais sustentáveis, como a caminhada e o ciclismo. O manifesto pede às municipalidades que se comprometam com um planeamento urbano que dê prioridade aos espaços públicos, áreas verdes e mobilidade ativa para melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Especialmente se considerarmos que 30% das distâncias percorridas de carro cobrem distâncias inferiores a 3 km e que 50% são inferiores a 5 km, isto pode mudar tudo. Além disso, os centros urbanos são responsáveis por 70% das emissões de gases de efeito de estufa e o transporte rodoviário é a principal causa da poluição do ar nas cidades. Eles propõem 10 medidas concretas que qualquer pessoa envolvida em decisões políticas e em posições de liderança pode beneficiar ao ler e integrar proativamente. De volta ao kit de ferramentas da OMS e pensando em medidas concretas, adoro que eles tenham escolhido estudos de caso de uma variedade de lugares, desde Viena a Bangalore, iniciativas em todo o país, na Arábia Saudita. Escolhi apenas um para mostrar o que pode ser feito de uma forma concreta e tangível. Em Portugal, tenho a sensação de que o medo do fracasso é tão grande que preferimos ficar numa poça de lama a arriscar sair e tropeçar. Enquanto que, se reunirmos dados e aceitarmos alguns riscos bem informados, as hipóteses de sucesso são altas e as oportunidades de melhoria são infinitas. Vamos a Viena, na Áustria. Em 2014, a cidade de Viena estabeleceu uma meta de que, até ao final de 2025, pelo menos 80% das viagens na cidade seriam feitas por transporte público ou a pé e de bicicleta. Este é um número ousado e dá às pessoas um objetivo concreto. Para ajudar a impulsionar esta ambição, Viena declarou o ano de 2015 como o Ano da Caminhada, dedicando o ano inteiro a promover a iniciativa, a aumentar a consciencialização e proporcionar oportunidades de mudança de comportamento para os seus cidadãos. As iniciativas incluíram a distribuição em massa de mapas de percursos para caminhadas, mostrando a cidade em uma perspectiva pedonal e o desenvolvimento de uma aplicação móvel chamada Viena a Pé, que fornece um guia da cidade para caminhada e destaca rotas curtas organizadas por interesse, distância e tempo. Adoro essa iniciativa, adoro que tenha abrangido um ano inteiro e que tenha metas ambiciosas. Isso dá às pessoas amplas oportunidades para experimentarem e testarem diferentes opções e certamente que forneceu dados excelentes às autoridades para tomarem decisões melhores. Chamada à ação. Quero encorajar-te, querida ouvinte, querido ouvinte, a subscrever o podcast de forma totalmente gratuita para saberes sempre que sair um novo episódio, aviso já, será um por mês. Partilha as tuas ideias sobre mobilidade ativa ou qualquer outra coisa que queiras imaginar para uma vida melhor, uma família melhor, um mundo melhor. Considerando que a mobilidade ativa tem benefícios físicos, sociais, mentais e ambientais, adoraria encorajar-te a considerar pedalar e caminhar mais. Se vives a menos de 10 km do trabalho, considera andar de bicicleta.
Se o trabalho parecer muito longe, pensa em estacionar a 1 km ou 2 km antes de chegares e caminhar o resto do percurso. Ou se usas transportes públicos, considera sair do comboio ou do autocarro na estação ou paragem anterior à que habitualmente sais e caminha ou pedala o resto do caminho. Explora uma das iniciativas mencionadas neste episódio e apoia aquela com que mais te identificaste. Então, qual será o teu próximo passo em direção a uma cidade mais ativa? Quero terminar com uma citação do kit de ferramentas. Caminhar e andar de bicicleta não são apenas modos de transporte, mas também formas essenciais de criar comunidades mais saudáveis, justas e resilientes. Agora é a hora de dar o próximo passo, da intenção à implementação. A oportunidade está aqui para colocar este kit de ferramentas em prática. Fim de citação. Então, qual é uma ação que tu podes tomar hoje para promover a mobilidade ativa? E se tu sentires que estás preso à opção do carro porque não tens escolha neste momento, que tal estacionar 2 km de distância do trabalho ou de casa e caminhar um pouco? Garanto-te que é uma maneira excelente de melhorar o teu sistema cardiovascular. Com isto despeço-me. Obrigada por estares desse lado a escutar o podcast Imagina comigo, Raquel. Um abraço e vemo-nos daqui a um mês.